vira uma verdade na vida dela e essa verdade faz com que ela ande sempre daquele jeito, ela passe sempre por aquele caminho específico. Algumas dessas crenças se tornam limitantes e fazem com que as pessoas não evoluam. E aí que está o grande perigo. E quando se fala em crenças limitantes no autoconhecimento, é específico do autoconhecimento. Ou seja, o que faz com que as pessoas não se autoconheçam-se, não se desenvolvam o seu próprio conhecimento de si. E isso é bastante grave. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live Conversa no Quintal. Eu estou aqui com a Vaninha, que vai me auxiliar com as perguntas que nós recebemos no curso Manual de Gente. Tudo bom, Vaninha? Bem, você? Tudo jóia. Hoje a gente vai começar falando sobre as crenças limitantes no autoconhecimento. Sim, muito bom tema. Crenças limitantes no autoconhecimento. Muito bem. Então, para começar, eu vou explicar o que são crenças limitantes. Porque muitas vezes as pessoas não estão habituadas com esses linguajares do que é uma crença limitante. Uma crença limitante é alguma coisa em que você acredita, em que você crê e que ao mesmo tempo te limita. Para ficar bem simples de entender isso, eu vou pegar um exemplo animal, no reino animal. Se você pegar um cavalo, por exemplo, Vaninha, e estiver ensinando esse cavalo a ser domesticado, domesticando esse cavalo, as primeiras vezes que você amarra ele num poste, você passa a corda nele e amarra no poste e o cavalo tenta sair ali. Algumas vezes ele tenta sair, só que como ele não consegue e não consegue repetidas vezes, ele acaba entendendo que ele não consegue se soltar daquela corda, daquele poste onde ele está amarrado. Isso acontece uma vez, 2 vezes, algumas vezes. A partir de um certo momento, ele já não tenta mais. Ele já se convence de que ele não consegue sair daquilo ali. Isto é uma crença limitante no mundo animal. Ele se acostuma, né? Ele acostuma com aquela situação. Já trazendo isso para o contexto do ser humano, uma crença limitante é alguma coisa em que a pessoa crê, em que ela acredita, ela passou a acreditar em algum momento da vida dela anterior, e que faz com que ela fique bitolada, amarrada a um pensamento específico. Esse pensamento específico faz com que ela não consiga evoluir naquele caminho. Tem uma história que, humanamente falando, exemplifica bem isso. Uma mãe que foi ensinando para a filha dela a cozinhar. Então, quando ela ia cozinhar, ela cortava a cabeça e o rabo do peixe e colocava na bandeja e assava esse peixe assim. E o tempo foi passando e um dia a filha dela perguntou para ela assim: "Mãe, mas por que é que você corta a cabeça e o rabo do peixe?" Ela falou assim: "Olha, interessante você estar me perguntando isso aí, porque eu nunca parei para perguntar. Minha mãe me ensinou assim. Então vamos lá perguntar para a Bisa, para sua avó, por que é que ela fazia assim?" Aí elas foram lá no quarto, foi visitar a avó, explicou a situação e a avó falou assim: "Engraçado você estar falando isso, mas a minha avó contava," isso a avó falando já, "a minha avó contava, no caso a sua bisavó, contava que simplesmente no passado, quando nós morávamos do lado do rio e os peixes eram grandes e as vasilhas que nós tínhamos eram pequenas, então não cabia. Então usava-se cortar a cabeça e o rabo do peixe. E eu te ensinei assim e provavelmente você passou a vida toda fazendo isso e agora por acaso sua filha está te perguntando. Então você deu conta de que isso é uma crença limitante sua, porque hoje os peixes mudaram de tamanho e as vasilhas já mudaram de tamanho e você continua fazendo isso do mesmo jeito que eu te ensinei há vários anos atrás." Então a
acaba que é algo que a pessoa vai fazendo automática, né? Automaticamente, Ela vai- sem saber até por que ela está fazendo aquilo. Para ela é natural. Aquilo acaba virando assim, uma verdade. Uma verdade absoluta muito bem na vida colocada. dela, né? E vira uma verdade na vida dela, e essa verdade faz com que ela ande sempre daquele jeito, ela passe sempre por aquele caminho específico. Algumas dessas crenças se tornam limitantes e fazem com que as pessoas não evoluam. E aí que está o grande perigo. E quando se fala em crenças limitantes no autoconhecimento, é específico do autoconhecimento. Ou seja, o que faz com que as pessoas não se autoconheçam-se, não se desenvolvam o seu próprio conhecimento de si. E isso é bastante grave. E nesse sentido aí, como seria o caminho a tomar para que essas pessoas quebrem essas crenças limitantes, né, na sua vida? Olha, para você quebrar uma crença limitante, existem basicamente duas maneiras principais. Uma delas é você tomar uma pancada muito grande naquela situação específica. Deixa eu exemplificar. Vamos supor que você se acostume a comer um determinado tipo de doce. Você, desde criança, gostava daquele doce, sua mãe fazia para você, e você se adaptou a toda semana comer daquele doce. Foi passando o tempo e você se acostumou com aquilo. Chegou uma determinada fase na sua vida que você foi ao médico e soou um sinal de alerta. E esse sinal de alerta é justamente que você está, por exemplo, próximo de ser diabético por causa da frequência com que você está consumindo aquele doce. E o médico vira para você e fala assim, olha, você tem algum tipo de hábito que faz com que você esteja com seus índices de açúcar altos no sangue. Então você precisa cortar açúcares, doces. E aí você se lembra disso e o médico fala especificamente que esse doce está te levando à morte. Ou seja, você tomou uma pancada ali que fez com que você teve que decidir. Ou você para de comer aquele doce com essa frequência, ou eventualmente você vai ficar diabético e vai ter lá, por exemplo, 6 meses de vida. Então essa pancada faz com que você tenha chances de quebrar essa crença, porque é uma coisa tão forte que salvaria a sua vida, faz com que você quebre de uma só vez aquele hábito. Essa seria uma das maneiras de quebrar uma crença limitante. Mas existe ainda uma outra, que é mais difícil. Ela depende da pessoa ter perseverança e frequência ao retirar esse costume. Como que funciona essa outra maneira? Imagina a seguinte situação. A cada vez que você tem um pensamento ou vai lá e come um doce, é como se você estivesse espichando dentro da sua mente um fio. Esse fio é um fio do costume, como se fosse uma linha. Imagina uma linha fisicamente a cada vez que você for lá e comer um doce. Imagina que você foi lá uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes e por aí em diante. Então, a cada vez que você espichou essa linha, fazendo com que você tivesse uma determinada posição, um determinado comportamento, que nesse caso é comer o doce, faz com que essa linha fosse virando uma corda. Imagina que de tantas você passar muitas linhas ali, ele virou um cordão, uma corda grossa. E aquela corda grossa é que tira você e faz com que você caia sempre nesse hábito. Na verdade, virou um vício. Uma repetição, né? Uma repetição. Então, para você, aquilo ali é muito forte. Então, uma das maneiras de você quebrar isso é você se conscientizar disso, enxergar essa crença limitante e a cada vez que você estiver com vontade de fazer ela, você instituir para você mesmo um contra-hábito, que seria uma maneira de você não fazer aquilo. E nesse momento você estaria retirando essa linha, uma por uma, até que naquele lugar onde havia uma corda, já não haja mais nem linha, nem corda nenhuma mais. Mas depende muito de você ter uma perseverança e uma visão de longo prazo. É interessante você falar isso, tirar uma linha, né? Tirando. Então, na realidade, para a gente conseguir retirar essa linha, né? Retirando aos poucos, seria o caminho seria auto-se-conhecer, no caso. Exatamente. À medida que você vai se autoconhecendo, você vê o que te provoca esse tipo de situação. E quando mais você se conhece, você consegue pensar exatamente esse ponto
para fazer com que você se desvie daquilo. Vamos supor que você tenha um costume de fazer uma determinada... você vai na geladeira e toma um copo com água, e aí sim você se lembra de comer esse doce. Que tal se você mudar o costume de tomar a água da geladeira? Fazer com que você de repente não deseje comer o doce, não se lembre do doce. Então você dificulta aquele caminho que você já estava bastante acostumado a passar, e faz com que você saia um pouco desse clima, desse ambiente do vício. Consequentemente, você vai, quanto mais você se conhecer nesse sentido, menos viciado você vai estar, até chegar onde você deseja, que no caso é quebrar totalmente essa crença limitante. Entendi. E no caso, me dá um exemplo de uma das principais crenças limitantes dentro do autoconhecimento. Olha, a principal e mais prejudicial crença limitante do autoconhecimento é justamente o fato da pessoa pensar que se conhece. De fato, todos nós temos um pouco de autoconhecimento. Nós sabemos quem nós somos, o nosso nome, qual a idade que nós temos, onde a gente mora, mais ou menos as comidas que a gente gosta. Só que isso, por si só, não é um autoconhecimento profundo. Esse é um autoconhecimento raso, Superficial, né? superficial. Esse autoconhecimento que todos nós temos, a maioria de nós, ele vem desde criança, você vem se desenvolvendo e vai se conhecendo, você vai ver que você gosta ou não de beterraba, de jiló e de outras frutas e verduras e de pessoas à sua volta. Então esse autoconhecimento, ele torna-se uma base para você eventualmente evoluí-lo e ir para níveis mais altos à medida que você for ficando adulto. O problema é que nessa situação, nesse cálculo aí, entram várias outras variáveis que seriam escola, conhecimento com outras pessoas, a própria situação financeira da pessoa que vai chegando e ela precisa eventualmente trabalhar muito cedo. Então, ela para de se desenvolver muito no autoconhecimento de si mesma, ela estaciona isso e começa a desenvolver parte de tecnicalidades, que seria aprender a trabalhar, aprender a conviver com outras pessoas, e a parte de autoconhecimento mesmo fica mais ou menos estacionada. Com isso, ela tem uma falsa ideia de que se conhece. Ela não sabe às vezes por que ela está angustiada, ela não sabe às vezes como agir com determinados tipos de pessoa, porque quando você fala em autoconhecimento, você tanto fala para você, quanto na sua interação com as outras pessoas. E isso vai fazer grande diferença quanto mais alto forem os níveis os quais ela for subindo. Então, o grande problema, a grande crença limitante do autoconhecimento é justamente essa. Imaginar, acreditar realmente que se conhece e não se conhecer. E aí cai em determinadas situações e não sabe como agir, nem consigo, nem para com as outras pessoas. Porque você acaba vivendo em função das coisas, né, ao seu redor, não é isso? Você acaba vivendo em até função... mesmo das pessoas, né? Exatamente. Por causa até de necessidade da vida em si. Exatamente. Às vezes você convive com pessoas que você não tem a mínima ideia de quão diferentes são aquelas pessoas e como você pode se encaixar para conviver naquelas pessoas, bem com aquela pessoa. Então torna-se difícil, quanto menos você se conhece, mais difícil vai ser você ter oportunidade de conviver com a outra pessoa. Porque se você não conhece a si mesmo, como que você vai conviver bem com as outras pessoas? Né? Torna-se quase impossível. Então acaba que uma pessoa, quando ela a pessoa que acha que o autoconhecimento não é necessário na vida dela, isso acaba se tornando um erro na vida do ser humano, né? É um erro muito grave. E quanto mais moderno nós estamos no mundo, quanto mais o mundo evolui, e nós estamos aí numa fase de muita modernidade, com celulares, computadores, e todas essas coisas nos dão opções. Quanto mais opções nós temos como pessoas, como seres humanos, opções de vida, de passeios e de situações, quanto mais opções nós temos, pior é para que eu escolha. Porque pensa bem para você ver, se você não se conhece direito, você não sabe exatamente quais são as coisas que você mais gosta ou menos gosta. Quais são as suas qualidades e quais são eventualmente seus defeitos. Então, quando você aprende o autoconhecimento de si, quando você se desenvolve mais,
você consegue escolher melhor. Porque uma escolha, ela é dada por uma decisão. O que é uma decisão? É eu dar cisão. Cisão é corte. Então, todas as vezes que eu vou escolher alguma coisa, eu tenho que necessariamente cortar o que eu não quero. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha que escolher entre trabalhar na minha cidade e ganhar menos ou ir para uma outra cidade maior ganhando mais. Tá, qual é a minha decisão? No que eu vou cortar da minha vida? O que eu vou tirar fora? No que eu vou dar cisão? O que é mais importante? O que é mais importante para mim? Eu ficar próximo da minha família, mesmo que eu não seja abastado financeiramente, ou me desdobrar e ir para o mundo e conseguir um emprego onde eu ganhe mais, etc. E necessariamente não conseguir evoluir aquilo tudo que eu precisaria, porque eu não me conheço. Então, muitas e muitas vezes, eu tenho aquela sensação de que quanto mais eu me conhecer, mais fáceis vão ser as decisões, porque eu já sei o que encaixa para mim. No caso desse do exemplo de sair para outra cidade ou ficar aqui, eu saberia se para minha pessoa, era melhor eu ficar ou ir, porque para cada pessoa seria uma situação diferente, com uma resposta, uma decisão diferente. E a gente, no caso, conseguiria, né, fazer melhores escolhas, né? Na Melhores vida, em todos escolhas. os sentidos, eu vejo. Você teria o medo de escolher, mas você conseguiria sobrepujar, vencer melhor esse medo de escolher. Porque você, lá no fundo, saberia, olha, para mim, vale a pena isso. Então, quando você se conhece, você também conhece seus valores, você conhece as suas crenças, você tem até noção de quais são os medos que você tem. Porque nós somos pessoas que, todos os seres humanos, têm algum tipo de medo. E alguns deles nos movimentam mais ou menos. Quanto mais eu conhecer de mim mesmo, melhor eu vou conseguir trabalhar esses medos. É vencer esses medos, né? Vencer esses medos e conseguir galgar melhores níveis do que eu desejo. Entender melhor o que eu desejo e ir atrás desses desejos. Então, quanto mais a pessoa protelar em se autoconhecer, né? Achar que com o tempo esse autoconhecimento vem, mais estagnada ela vai ficar na vida dela, né? Mais estagnada ela vai ficar e, eventualmente, ela não vai nem conseguir o que ela deseja. Muitas vezes acontece uma situação em que a gente costuma chamar de louco da floresta. O que é o louco da floresta? O louco da floresta é em alusão a um ser que vivia na floresta e ele acertava todos os alvos no meio. Só que quando foram verificar por que ele conseguia acertar todos esses alvos, a flecha no meio, ele não chegava lá e apontava a flecha e jogava. Ele simplesmente primeiro jogava a flecha e depois desenhava o alvo. Isso aí eu estou fazendo alusão àquelas pessoas que conseguiram comprar um carro. E aí, de repente, aquele carro se tornou o favorito da vida delas. É como se elas dissessem, eu sempre quis ter um carro que fosse igual a este. Então, ela primeiro recebeu o produto, ela teve acesso àquilo, para depois desenhar toda uma vida em volta daquilo. Então, ela vai vivendo entre causa e efeito, ela vai vivendo só os efeitos. Ela nunca causa o que ela deseja. Ela vai sempre acostumando com a situação, né? Ela vai acostumando e vai aceitando o que a vida lhe dá. Ela não consegue trabalhar o que a vida lhe dá. Fazer uma limonada dos limões que a vida lhe dá. Ela simplesmente vai levando de acordo com a situação que ela recebe, só isso. Vai levando a vida em meio que repetição de tudo, né? Ela entra em ciclos repetitivos. Sem conseguir alcançar caminhos melhores. E principalmente sem conseguir colocar a sua impressão digital nos seus sonhos. Então ela vai ser sempre levada por um emprego de uma outra cidade, que talvez não seja o emprego que ela desejava, e daquela cidade ela vai para outra, e às vezes ela nunca consegue ela mesma escolher o que eu desejo para mim, o que eu posso viver. Eu estou sempre em função das coisas que acontecem. Ou seja, eu estou sendo somente reativo. Eu nunca estou sendo proativo. Eu não estou indo na vida. Eu estou simplesmente reagindo à vida e vivendo de acordo com o que a vida me leva. Tem até uma música do Zeca Pagodinho, se não me engano,
que fala mais ou menos isso. Deixa a vida me levar, vida leva eu, é mais ou menos assim. E o brasileiro vive muito em cima disso. Eu vejo isso até em questão de escolhas de cursos, né? Que eu falo no sentido de você fazer uma faculdade, né? Você escolhe, opta por um caminho que às vezes não é nem aquilo que você, né, almeja dentro do seu coração, mas exato, porque o outro quer que você faça, ou porque o outro está fazendo e se deu bem naquilo. Se deu bem, ou às vezes e os uma seus área... desejos interiores mesmo ficam, né? Exatamente. Ou às vezes uma área dá mais remuneração que a outra e a pessoa simplesmente esquece de olhar o que ela está sentindo e vai só pelo lado financeiro. Então isso é muito complexo. A pessoa, quando ela se conhece, ela consegue definir qual é o grau de importância e de ceder, e aí entra de novo a decisão, quais são as coisas que eu posso ceder e quais são as coisas das quais eu não abro mão. E dessas coisas que eu não abro mão, eu sei o porquê eu não abro mão. Então, por exemplo, eu defini que eu não abro mão de estar próximo da minha família. Tá, por que você não abre mão? Bom, porque meus filhos estão crescendo, ou eu estou numa fase que eu não posso sair, ou qualquer coisa que justifique para mim eu estar ali, mesmo às vezes não estando com aquele emprego maravilhoso que eu desejaria, ou mesmo perdendo até alguma oportunidade profissional por um período de tempo. Tudo é questão do momento. A valorizar a si próprio mais, né? A si próprio mais. Ela tem a opção de escolher e não se tornar uma Maria vai com as outras. E no caso, essas pessoas que elas até tentam, né, mas não conseguem, né? O que falar para essas pessoas, né? Como elas, o que fazer para conseguir alcançar esse autoconhecimento? Olha, conseguir vencer essas crenças limitantes? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer para conseguir ir no autoconhecimento e vencer algumas das principais crenças limitantes é justamente se preocupar em continuar se desenvolvendo. Porque nós somos seres biológicos, nós somos animais. Então o que acontece? Nós viemos evoluindo quando crianças e nos tornamos adultos e descobrimos quem nós somos, até um certo ponto. Só que quando a gente chega na vida adulta, geralmente a gente estaciona esse lado de autodesenvolvimento e fica desenvolvendo só mais o lado do preocupação financeira, preocupação com eventuais namoros, romances e a vida em si. E às vezes delega para segundo plano esse lado de continuar se desenvolvendo. E aí é onde a pessoa tem que parar um pouco e conseguir observar. Então são 3 passos principais para ela continuar evoluindo. O primeiro deles é o observar. Ela precisa continuar observando a si e continuar observando como se dão as outras pessoas, como que é esse relacionamento entre a minha pessoa e as outras pessoas. Então essa observação nos remete a um segundo passo, que é quais são os significados que eu dou para esses relacionamentos. Então eu observo alguém que gosta ou não gosta de alguma coisa. Como que eu me relaciono com aquela coisa? Eu também gosto? Ou realmente eu não gosto? Então se eu continuar atento para esses detalhes e observando e significando esses detalhes para mim, saber se eles têm ou não o mesmo significado do que tem para as outras pessoas, eu consigo me conhecer melhor. E aí entra o terceiro ponto, que é fundamental nesse conjunto, que é, depois da observação e depois do significado, a escolha, que é justamente quando ela decide o que ela não quer. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu venha evoluindo e tenho um amigo que eu descubra lá aos 13, 14 anos que ele adora, é fanático com um clube de futebol. Porém, eu nunca me liguei em futebol. Então aí cabe uma observação. Peraí, por que eu não gosto de futebol? Talvez porque na época minha não tinha um campinho perto de casa, ou por um motivo A ou um motivo B, mas eu não me liguei naquilo, eu me liguei em outras coisas. Agora que eu estou tendo um amigo que gosta de futebol, eu estou tendo a oportunidade de conviver com o mundo do futebol um pouco mais. E aí? Eu vou observar isso, vou significar, trazer isso para dentro de mim e ver, peraí, será que houve um equívoco lá atrás e eu sou uma pessoa que eventualmente eu gostaria de futebol? Ou não? Que significado tem o mundo do futebol para mim?
e aí eu escolher como eu vou agir e dar cisão, ou seja, sim, me posiciono como uma pessoa que gosta do futebol e torcerei a partir de tal para tal time. Ou não me ligo muito e fico ali só ali no ambiente do futebol, mas não participo muito, não sou viciado em ver jogos na televisão ou ir no campo ou qualquer coisa do tipo, e com isso eu consigo conviver bem com isso. Ou seja, eu não sou obrigado nem a gostar e nem a não gostar de alguma coisa. O ruim é justamente aquela pessoa que fica sendo Maria vai com as outras, que se ela está com uma pessoa que gosta de futebol, ela é a maior torcedora. Se ela está com uma pessoa que não gosta de futebol, ela é a maior antitorcedora. Então, aí ela fica muito volúvel, muito volátil e não fica sendo ela mesma e, portanto, torna-se o Maria vai com as outras. Então, quando você dá o clique, né, do observar, Observar, né, que você acabou de falar, isso. Significar, aí você vai conseguir fazer uma escolha bem melhor uma da sua vida. escolha mais consciente, e quando junta-se esses três, é que entra a pessoa, ou seja, a junção desses três movimentos é que fazem com que eu escolha ou não escolha alguma coisa. E aí entra no livre-arbítrio, entra no próprio espírito da pessoa, que é a possibilidade que você tem de ser você mesmo. Você pode gostar de uma determinada forma, de um determinado tipo de coisa, que eu não gostar, e nós convivermos perfeitamente bem. Quanto mais consciente eu estou de minha pessoa e da sua pessoa, que gosta ou não gosta daquele assunto, eu consigo melhor conviver, eu consigo ter mais tolerância. E, na realidade, tornar uma pessoa mais feliz, né? Porque quando você vive em função do que o outro quer, do que o outro faz, você acaba não tendo essa felicidade não existe uma felicidade em você. intrínseca, porque, exatamente. Você fica vivendo uma vida muito superficial, né? Exato, você não está vivendo aquilo que você deseja, e se está vivendo, está disfarçando que aquilo ali poderia ser o que te faz feliz, mas necessariamente não é. Aí você está vivendo uma vida falsa, irreal, né? uma vida de aparência. E aí voltamos ao início da conversa aqui. Quanto mais escolhas eu tenho, mais caminhos eu tenho para me experimentar. Mas espera aí, eu não consigo experimentar todos os caminhos. E é aí que é fácil de eu me perder, quanto menos eu me conhecer. Então, quanto mais eu me conheço, melhor eu vou passar por esses caminhos e saber que eu estou vivendo da maneira que eu desejo, o que é importante para a minha pessoa. Então, no caso, né, diante dessas falas suas aí, o autoconhecimento é fundamental, né, na vida do ser humano, para que ele consiga superar essas crenças limitantes, né? Superar as crenças limitantes, ser mais a própria pessoa e principalmente trazer para si um futuro que ela deseja. Porque do momento em diante que você deseja alguma coisa, você não está só baseado na sua necessidade. Então vamos dar um passo atrás para entender essa parte do desejo e da necessidade. Quando eu vim evoluindo no mundo, eu descobri dois caminhos. As coisas que eu queria, que eu desejava, e as coisas que eu necessitava. E quase sempre, quando eu não me conheço, eu dou mais ênfase somente ao que eu necessito. E não tanto ênfase ao que eu desejo. À medida que eu for me conhecendo, eu consigo equilibrar essa balança entre necessidades e desejos e conviver melhor com isso. E isso me faz uma pessoa com mais maturidade, onde eu saiba que eu consigo ter um equilíbrio melhor quando eu equilibro as minhas necessidades junto aos meus desejos. Eu não posso nem só trabalhar as minhas necessidades, quanto também não posso só ficar em cima dos meus desejos. Isso é uma Porque balança, né? uma pessoa que fica só em cima de seus desejos, ele fica muito meninão ou muito meninona, ele fica sem compromisso. Já uma pessoa que fica muito sisuda, muito séria, somente em cima das suas necessidades, ela não se diverte na vida. E um dos propósitos da vida é justamente viver bem. Então, é muito importante ter esse equilíbrio, e esse equilíbrio nasce de forma saudável justamente pelo autoconhecimento. Porque, na realidade, essas crenças limitantes, elas acabam sendo prejudicial, né, para nossas vidas.
acaba sendo prejudicial para as nossas vidas e para a vida das as nossas pessoas, famílias. que vivem ao nosso Porque, redor, né? de acordo com uma crença que eu tenho e que me limita de evoluir, faz com que às vezes eu não me mude de uma cidade, às vezes eu me bitole de ter um outro emprego e de viver em si. E eu, por exemplo, como chefe de família ou uma mulher como mãe de família, ela tem todos os dias ali várias escolhas, várias opções que vão estar amarradas naquelas crenças e que vão estar amarradas no seu autoconhecimento. Então, se ela não se conhece, ela acaba errando muito mais. E depois, lá na frente, isso pode custar muito caro para a pessoa. No próprio ambiente de trabalho, né? Quando você se autoconhece, você consegue conviver melhor com as pessoas que estão ao seu redor ali. Porque são pessoas com várias personalidades, com pensamentos totalmente diversos aos seus. Exatamente. E você consegue tanto conviver melhor, quanto ter a tal da empatia, que é você se colocar no lugar da pessoa. Porque quanto mais você se conhece, você mais tato você começa a ter. Então você está lá convivendo com uma pessoa e, por exemplo, essa pessoa ficou doente. Ela teve um câncer ou uma doença lá, uma AIDS ou qualquer coisa assim. Você tem condições de conviver melhor com aquela pessoa porque você desenvolveu um tato melhor se colocando no lugar daquela pessoa. Ou seja, você desenvolveu, além do autoconhecimento, dentro desse conjunto, a tal da empatia, que é você se colocar na pele das outras pessoas. Porque a gente acaba assim evoluindo como ser humano, né? E isso tudo, esse conjunto inteiro, faz com que você tenha uma evolução e o resultado melhor disso é você conseguir viver melhor e realmente ser você mesmo e aproveitar as maravilhas desse mundo aí, tanto com as pessoas que você ama, quanto com as pessoas com que você convive e trabalha ao longo da sua vida, que vão mudando essas pessoas e você saberá conviver melhor com cada uma delas. Eu tenho um pensamento aqui que eu queria que você me falasse o que você pensa acerca dele. Sim, tá? fique à vontade. Se as pessoas são diferentes entre si e cada um é único, não tem como outra pessoa ajudar a me conhecer. Afinal, ela não está dentro de mim, vivendo o que eu vivo. O que você pensa disso? Então, muitas pessoas também têm essa crença limitante de que como que alguém pode de fora de mim me ajudar? Só que aí cabe um grande pensamento que é, às vezes eu preciso sair da ilha para ver a ilha. Tem um filósofo que remete aos tempos de Platão, que fala sobre o mito da caverna, que você está lá dentro de uma caverna e de alguma forma aquela caverna projeta sombras na parede e aquela pessoa só vê a sombra. Então ela desenvolveu toda a sua vida olhando para as sombras, ela interpreta aquelas sombras da maneira como ela imagina que seja. E ela nunca viu o mundo real. Ao passo que um dia ela se solta e vai lá fora e vê o mundo real. Só que aí, tudo aquilo que ela imaginou que era, ela consegue constatar com cores, cheiros e tamanhos, de que é realmente diferente. Então, a partir do momento em que ela vivencia aquilo, ela necessariamente ela tem uma percepção diferente e aí o seu autoconhecimento muda. Então você precisa sair da caverna para ver a caverna. Você precisa sair da ilha para ver a ilha. E nós, muitas vezes, precisamos de alguém lá fora que já viveu o que nós Certas experiências, né? estamos, às vezes, vivendo, para poder apontar e ajudar a mostrar alguns caminhos que para a gente é difícil de a gente mesmo olhar. Por quê? Porque como nós estamos dentro de nós, muitas vezes nós precisamos da visão auxiliar de outra pessoa, nesse caso, uma pessoa mais experiente, que eventualmente tenha vivido mais, para poder nos guiar em momentos difíceis, ou com uma experiência, ou em determinadas situações, inclusive mostrando para nós um pouco de nós mesmos, porque para outra pessoa que teve oportunidade de nos observar, às vezes é mais fácil dar um toque. Muitas vezes, algum familiar, algum amigo faz esse papel. Quase sempre pessoas mais experientes que nós e nos falam, olha, você está passando por esse caminho, eu já passei por aí, eu senti isso, isso e isso. Toma cuidado aqui e ali. E muitas vezes a gente ouve, muitas vezes a gente não ouve. Quase sempre, quando a gente dá ouvidos,
a gente consegue se machucar menos. Porque uma das premissas que matam esse pensamento aí é justamente: eu não preciso viver tudo para poder evoluir tudo. Tem muitas coisas que outras pessoas viveram e me passaram aquela experiência através de uma fala, através de um conto, através até de uma situação em que eu vi essa pessoa vivendo, e que eu me lembrei de como ela passou por aquilo e facilitou a minha passagem por aquele mesmo problema. Então, esse pensamento ele acaba caindo por terra justamente por causa disso. Porque na realidade quem está por fora consegue mais enxergar os problemas que a gente está vivendo, né? Quando a pessoa tem mais experiência, ela acaba te olhando e vendo você entrar, às vezes enviesado. Exatamente, às vezes num caminho um pouco fora. Pegando umas trilhas que não precisaria de você pegar. Uns atalhos desnecessários ou até perigosos, e que fazem com que essa pessoa tenha experiência, às vezes até por ela ter errado esse caminho no passado, e consiga te falar: olha, esse caminho aí não é muito bom, que tal se você virar um pouquinho à esquerda ou à direita? E a gente às vezes ouve e às vezes não ouve, né? Verdade. Essa é a grande verdade. E muitas vezes quando nós não ouvimos, né, a gente acaba, como diz aquele ditado, acaba dando por burros na água, né? Acaba cometendo erros maiores que poderiam ser evitados nas nossas vidas. E sofrimento, né? E sofrimento desnecessário. Verdade. E muitas vezes a gente pega até trauma, né? De uma determinada coisa que alguém nos avisou e a gente não ouviu ou demorou de ouvir. Porque veja bem, voltando lá naquele caminho que eu te falei dos 3 passos, do observar, significar e escolher. Todas as vezes que alguém fala com você de um caminho que você está entrando nele e talvez não está indo por uma direção muito legal, ela observou, ela está te passando um significado dela e ela já escolheu. Deu errado, talvez. Na época, provavelmente errado, e doeu nela. Então, ela, como ela provavelmente não queira que você sinta essa mesma dor, ela está te passando para te poupar. Mas muitas vezes ela não consegue fazer com que a gente veja essa poupação de sofrimento, e a gente acaba caindo, mesmo estando avisado, caindo naquela situação. E isso nos custa muito sofrimento muitas vezes. Então eu queria te agradecer, foi muito boa a nossa conversa, né? Tirou bastante dúvidas nossas, das pessoas que têm perguntado. Muito legal o nosso bate-papo, e fica o convite aí para toda semana, provavelmente nas terças-feiras, nesse mesmo horário, a gente estar aí batendo esse papo, essa conversa no quintal, e as pessoas podem participar. Se não me engano, tem um e-mail, né, Vaninha? Tem o e-mail, o nosso e-mail é perguntepragente @manualdegente.com. Então, repetindo, perguntepragente @manualdegente.com. Mande o seu e-mail, que vai ser encaminhado para a Vaninha, e ela vai estar representando você aqui até um próximo encontro nosso no Conversa no Quintal. Um abraço e até mais. Até mais.